Olá pessoal, tudo bem? Eu tô com uma gripezinha caprichada aí e tô afastado das aulas, né? Então, pra gente não ficar muito perdido, eu vou fazer aqui um breve resumo sobre a pilha de Daniel, né, que foi aquela pilha que vocês montaram lá no laboratório, tá? Então, vou fazer um resumo, tentar tirar algumas dúvidas caso existam e vamos lá. Bom, então a princípio vocês tinham duas cubas, né, dois recipientes de vidro, né, mais ou menos do mesmo tamanho. Tá? Em um dos recipientes foi colocada uma solução de sulfato de cobre. Vou representar aqui de azul, que é a cor dos íons cobre 2+, né, sulfato de cobre. Essa solução de sulfato de cobre, né, é aquosa, né, em água, ela na verdade se dissocia, né, o sulfato de cobre se dissocia. Em meio aquoso a gente tem íons cobre 2+, tá? E tem também íons sulfato, que tem carga 2-. Tá? A coloração azul é por causa desses íons cobre aqui. Eles é que tem a coloração azul. Tá? Se eu tivesse utilizado nitrato de cobre, seria azul, né? Nitrato de cobre 2. Se eu tivesse utilizado cloreto de cobre, né? Qualquer ânion que fosse aqui ligado ao cobre 2, daria a coloração azul, ou seja, a cor azul é devida aos íons cobre. Tá? E a outra solução, que eu vou representar aqui incolor, vou só fazer um risquinho assim, só mais ou menos, só para lembrar que tem um líquido aqui. Essa solução aqui é uma solução de sulfato de zinco, que é um sal, né, que também se dissolve em água, né? Então, nessa solução tem zinco 2+, em solução aquosa, e tem também o ânion sulfato. Tá? O fato dessas duas soluções conterem íons dissolvidos torna as soluções condutoras de corrente elétrica, né? São soluções eletrolíticas. Tá? São tanto o sulfato de zinco quanto o sulfato de cobre podem ser chamados de eletrólitos, ou seja, íons que em meio aquoso conduzem a corrente elétrica. Tá? Na solução de sulfato de zinco, foi mergulhada uma placa de zinco metálico. Né? Zinco metálico é zinco sólido, que tem a cor cinza. Né? O metal zinco, na forma metálica, apresenta NOx 0, diferente do que está na solução, que é zinco 2. Tá? E na solução de sulfato de cobre, foi mergulhada uma placa de cobre metálico. Tá? Representando ele aqui de alaranjado, né? Que é mais ou menos a cor do cobre, que é acobreado. Então aqui, cobre metálico, Cu, é o símbolo do cobre, né? Cuprum, também sólido, e na forma metálica, né, o metal tem NOx 0. Tá? Então o cobre apresenta essa coloração avermelhada aqui somente na forma metálica. Na forma de íon, ele é azul. Tá? Já o zinco é cinza metálico na forma sólida, e a solução do zinco é incolor, né? Não apresenta coloração. Tá? Além disso, foi feita a ligação a um circuito externo, né? Usando fios metálicos aqui. Esse circuito externo foi ligado a um multímetro, né? Tinha a escala dele aqui, estava lá regulada para 2 volts, se eu não me engano, e esse fio vinha aqui, né? No caso, foi utilizado um jacarezinho, né, para fazer a ligação, e um dos fios aqui era um fio vermelho, só para relembrar, né? Um fio era preto, eu ainda falei, usa o fio preto no polo negativo, e geralmente usa-se o fio vermelho no polo positivo. Tá? Mas o importante aqui, por enquanto, é que o multímetro está ligado, né, por fios metálicos às duas placas. Tá? Então, a gente tem aqui, né, nomenclaturas. Essas duas placas, a de zinco e a de cobre,
são chamadas de eletrodos, tá? Eletrodos, então é uma palavrinha que que é bastante comum aí na eletroquímica. Eletrodos, no caso os eletrodos nossos são as placas de zinco e a placa de cobre, tá? Esses eletrodos estão mergulhados em soluções eletrolíticas, cada um em uma metade do processo, né? Então a gente chama essa primeira metade aqui de semicélula e a outra metade de semicélula. Duas semicélulas vão formar uma célula completa, né? Uma pilha completa, tá? Porém, quando vocês fizeram a montagem exatamente como está aqui, não sei se vocês se lembram, mas com o multímetro ligado, dessa forma que estava aqui, estava marcando 0 volt, né? Ou seja, não tinha diferença de potencial. Ó, essa palavra é importante, esse termo, né? Diferença de potencial, depois a gente volta a falar dele. Diferença de potencial, DDP, tá? Não sei se vocês já ouviram também a palavra, ou melhor, o termo FEM ou DDP, são a mesma coisa, né? Força eletromotriz ou a DDP é a mesma coisa que a tensão. Então, quando a pilha que vocês montaram estava assim como essa, a tensão medida no multímetro foi 0 volt. Ou a DDP, a diferença de potencial, foi 0 volt. Ou a força eletromotriz foi 0 volt. Ou, um termo menos correto, a voltagem desse sistema aqui era 0 volt, tá? Ou seja, não tinha diferença de potencial, não tinha voltagem, não tinha tensão elétrica quando o sistema estava dessa forma, tá? Aí eu pedi para vocês preencherem aquele tubo em U com uma solução salina. E depois que vocês preencheram o tubo em U, vocês o colocaram aqui, né? Um tubo em U que estava conectando essas duas semicélulas. Tinha um papelzinho tampando a saída aqui, né? Um algodão. E dentro desse tubo em U tinha cloreto de potássio. Cloreto de potássio aquoso é K+, Cl- em meio aquoso, aqui, nessa solução. Ou seja, também é uma solução eletrolítica, uma solução com íons dissolvidos, né? O KCl é um excelente eletrólito, ou seja, ele se dissolve em água muito bem, né? Liberando íons, esses íons são responsáveis pela condutividade elétrica. E após a adição da ponte salina, né? Que vocês observaram que não tinha bolhas nem nada, porque se ela tiver bolha de ar impedindo a passagem do líquido de um lado para o outro, não acontece nada, né? A pilha não funciona. Mas depois disso, não sei se vocês se lembram, mas quando vocês conectaram, aí a tensão aqui que antes era 0, passou para aproximadamente, né, medida aqui ó, no multímetro, passou para aproximadamente 1 volt. Aproximadamente, né? Acho que deu 1, alguma coisa, 1,1 volt. Aí vocês devem se lembrar, né? Se alguém tirou foto, se alguém filmou na hora lá, a tensão foi aproximadamente essa, tá? Agora eu vou falar de algumas evidências experimentais, né? O que é evidência experimental? Evidência experimental é aquilo que a gente observa em um processo químico, né? Em uma reação química. A gente observa algumas mudanças. Eu falei para vocês na aula prática lá, para vocês acreditarem em mim, né? Porque não estava muito visível, mas quando a gente monta essa pilha e deixa ela funcionando por bastante tempo, a gente consegue observar várias coisas. Uma delas é que esse eletrodo de zinco, ele degrada, ele diminui de tamanho, né? Em outras palavras, ele sofre oxidação, ele é oxidado, ele é degradado, tá? Outra coisa que se observa, com o passar do tempo, essa placa de cobre, né? A gente não fez isso porque a nossa experiência foi rápida, né? Em pouco tempo, mas se eu colocar essa placa de cobre, aliás, se eu medir a massa dessa placa de cobre, né, do eletrodo de cobre, antes da reação começar e depois de bastante tempo da reação processada, essa massa do cobre diminui. E ao contrário, né, como sempre na eletroquímica, o que acontece em um lado vai acontecer o oposto do outro, né? O que acontece em uma semicélula é o oposto do que ocorre na outra semicélula, tá? Então a massa desse eletrodo de cobre ela aumenta com o passar do tempo, tá? E ao contrário, a massa do zinco diminui. Essa massa de cobre aumenta e essa massa de zinco diminui, tá? Além disso, outra observação que pode ser feita
é que a intensidade dessa coloração azul da solução diminui. Então tem uma diminuição na cor azul, na intensidade da cor azul. Tá? Ó, a cor azul é devida a íons cobre 2+. Se está diminuindo a intensidade da cor azul, eu posso entender que está diminuindo a concentração de cobre 2+, né? Ou seja, tem algo consumindo esse cobre 2+, ele está deixando de ser cobre 2+. Tá? Outra coisa, né, que não dá para perceber é que a concentração dessa solução aqui começa a aumentar, a concentração de zinco aqui aumenta, tá? E não tem nenhuma evidência experimental porque o zinco é solúvel, mas se eu tivesse um método espectroscópico para medir a quantidade de zinco aqui, a gente poderia observar que o zinco aumenta, tá? O zinco solúvel, né? O zinco 2+ nessa solução aumenta, ao contrário do cobre que diminui, tá? Sempre lembrando dos opostos, tá? Então, a gente pode pensar o seguinte, a placa de zinco está oxidando e a placa de cobre está aumentando de tamanho. Para o cobre aumentar de tamanho, ou seja, para surgir, né, no meio do processo ali, para surgir átomos de cobre metálico, né, cobre 0, a única fonte que a gente tem é a placa, ela não incha, né? O que aconteceu é que a massa dela aumentou, a massa dela não pode aumentar sozinha, tá? De onde veio o cobre que fez essa massa aumentar? Bom, essa placa está em contato com essa solução, né? Essa solução tem cobre 2+, que é azul. Então, o que pode ter acontecido é isso. O cobre 2+, que é azul, se transforma em cobre metálico, que tem a cor, né, de cobre. Tá? Faz sentido? Porque se esse cobre 2+ for transformado em cobre 0, vai diminuir a concentração de cobre 2+. Se diminuir a concentração de cobre 2+, que está aqui na solução, vai diminuir a coloração azul. Então faz sentido. Então o processo que deve estar acontecendo na placa de cobre é esse. A placa, o cobre 2+ se transforma em cobre 0, porém como ele é positivo aqui, né, na solução, está na forma de cobre 2+, para que ele passe para NOx 0, ele precisa ganhar 2 elétrons. Por quê? 2 positivos com 2 negativos, 2 elétrons, cada um é -1, né? Vai dar 0. Então, o processo que acontece aqui nessa semicélula, né, no lado direito aqui da pilha, é uma reação, ou melhor, é uma semi-reação, né, de redução do cobre. Tá? Por que semi-reação? Porque não existe, né, não tem como ocorrer somente redução. Se aqui está acontecendo redução, no lado, né, da outra semicélula, tem que estar acontecendo uma oxidação. Que oxidação que é essa? Bom, aqui, né, a redução do cobre ocorre com o ganho de 2 elétrons. Quer dizer que algo está acontecendo que está fazendo essa placa receber elétrons. Quando essa placa fica cheia de elétrons, o desenho aqui não vai mostrar bem, né? Mas quando essa placa fica cheia de elétrons, o cobre 2+ que está na solução migra para a placa para pegar esses elétrons. Quando o cobre da solução migra para a placa para pegar elétrons, ele se adere à placa e se transforma em cobre 0. Então tem elétrons chegando aqui nessa placa. Os elétrons chegam por aqui, né? O multímetro, ele não é fonte de elétrons, tá? Ele não é uma fonte de tensão que está fornecendo elétrons, nem nada. Ele é apenas um aparelho para medir a diferença de potencial entre os dois eletrodos, tá? Então, os elétrons que chegaram aqui no cobre, eles têm que ter saído daqui, do zinco, tá? O elétron sempre vai circular pelo circuito externo, pelas placas e pelos fios metálicos, tá? O elétron não circula pela ponte salina, nem pelas soluções aqui dos eletrólitos. Tá? Então está saindo elétron. Se está saindo elétron, o zinco 0, que é esse da placa aqui, ele pode perder elétrons e se transformar em zinco oxidado, perdendo elétrons. Tá? Porém, um NOx muito comum para o zinco, né, como dá para ver aqui no sulfato de zinco, é zinco 2. Se você fizer a distribuição eletrônica do zinco e tudo mais, você vai chegar nesse número aí. Então, cada átomo de zinco, ao se oxidar a zinco 2, tem que perder 2 elétrons. Então, o zinco perde esses elétrons, tá? Os elétrons circulam pelo circuito externo, chegam até o eletrodo de cobre que reduz. Aqui tem redução, aqui tem oxidação, certo? Quando o zinco se oxida, um metal oxidado, ele deixa de ser metal.
né? Ele passa a ser ou um óxido ou um sal, como por exemplo aqui, ó, sulfato de zinco é zinco oxidado, zinco 2. E ele perde as características de metal, então por isso ele sai do metal e cai para a solução. Então essa solução aqui começa a ficar mais concentrada de zinco. Lembra a outra que ficou diluída de cobre? Porque a concentração do cobre, porque a coloração azul diminuiu? Porque o cobre saiu da solução. Aqui o zinco vai para a solução. Sempre, né, os processos são invertidos, tá? Bom, a gente costuma dar nome para as coisas, né? A oxidação, esse eletrodo, esse lado da semicélula onde ocorre a oxidação é chamado de anodo ou de ânodo, tá? E esse lado da semicélula, né, onde tem esse eletrodo que sofreu redução, é chamado de catodo ou de cátodo, tá? O processo é espontâneo, tá? O multímetro está lá medindo. Se a gente colocasse uma lâmpada, aliás, a gente fez isso, né? A gente juntou várias dessas pilhas, fez uma bateria e acendeu uma pequena lâmpadazinha lá. Tá? Quer dizer, as reações aconteceram espontaneamente, ainda produziram energia elétrica. Então esse processo é espontâneo, né? O simples fato de chamar pilha, só de chamar pilha já significa que o processo é espontâneo. Tá? Ou seja, as reações acontecem sem que eu tenha que fornecer energia para elas, energia elétrica para elas. É justamente o contrário. Tá? Uma pilha é um processo espontâneo em que reações químicas, né, energia química é transformada em energia elétrica. Tá? Nesses processos espontâneos, o catodo é o polo positivo. Tá? Então aqui é o polo positivo. Se fosse uma pilha convencional, né, aquelas pilhazinhas que tem, né, um lado é um chanfradinho assim, o outro lado é um biquinho, né? Tem um lado aqui que é positivo e tem um lado que é negativo. Se fosse essa pilha, o cobre estaria aqui, tá? No que a gente chama de polo positivo. E o zinco estaria aqui no que a gente chama de polo negativo, numa pilha comum, tá? Então o catodo é o polo positivo e o anodo é o polo negativo, tá? Tomem cuidado porque essa nomenclatura de polos, positivo e negativo, ela muda se o processo é espontâneo ou não espontâneo. Futuramente, daqui a pouco, né, nós vamos estudar eletrólise e na eletrólise o sinal dos polos muda. Tá? Só o sinal que muda. O catodo vai ser sempre onde ocorre a redução e o anodo vai ser sempre onde ocorre a oxidação. Tá? Últimas considerações aqui. A ponte salina. Para que serve a ponte salina? Imagina o seguinte, imagina que essa solução aqui era uma solução de sulfato de zinco. Então, essa solução, eu vou arrastar um pouquinho aqui. Desculpa a fungação, gente, mas é um dos motivos pelos quais eu estou afastado, né? Eu estou com uma gripe bem pesada. Essa solução aqui é uma solução de sulfato de zinco. Ela tem zinco 2+, e tem sulfato 2-. Toda solução eletrolítica é eletricamente neutra, ou seja, a somatória das cargas positivas é igual à somatória das cargas negativas, mais 2 menos 2, certo? Se por acaso um íon zinco, imagina apenas um, né? Tá tudo equivalente aqui, mais e menos, tudo igual nessa solução. De repente, a placa de zinco solta um zinco positivo, solta um zinco 2+ nessa solução. A partir desse momento, essa solução passa a ficar com carga positiva, se tiver mais zinco do que sulfato, certo? Se essa solução ficar positiva, ela não vai aceitar outro íon positivo. Por quê? Porque começa a gerar repulsão eletrostática. Uma solução que fica positiva não aceitará outro íon positivo. Então, para compensar esse zinco 2+ que cai na solução, a ponte salina libera ânions cloreto. Cloreto migra para essa solução aqui, tá? Contrabalanceando a carga positiva do zinco. Agora pensa do outro lado. Se daqui ela manda cloreto, para lá ela vai mandar potássio positivo, cátion. Por quê? Porque aqui os íons positivos, que são os íons cobre 2+, né, que estavam equilibrados com sulfato 2-, esses íons começam a ir embora e virar cobre 0, ou seja, a carga positiva vai embora. A partir do momento que uma carga positiva vai embora, vai ficar difícil de outra ir embora. Por quê? Porque começa a prevalecer carga negativa aqui. Essa carga negativa do sulfato, né, caso ele esteja em excesso, vai segurar
qualquer outro cobre 2+, para não ter mais excesso ainda de carga negativa. Então, para contrabalancear o cobre 2+, que vai embora e vira cobre 0, ou seja, o cobre 2+ que se neutraliza, para contrabalancear isso, a ponte salina libera K+, libera potássio para esse lado. Então, vem cloreto para neutralizar o zinco 2+ dessa solução e vem potássio, cátions de potássio, K+, para contrabalancear o cobre que vai embora, tá? E se você quer saber um pouquinho mais, né, caso ainda não esteja muito confuso para você, o que é normal que esteja confuso, o nome dessa semicélula aqui é anodo. Sabe por que que é anodo? Anodo significa para onde migram os ânions. Os ânions da ponte salina migram para cá. Sabe o que que significa cátodo? Significa para onde migram os cátions. Os cátions da ponte salina migram para cá, tá? Só uma informação extra, tá? Outra informação, de acordo com o nosso esquema, eu vou simplificar aqui no desenho agora. Quase caiu tudo aqui, minha montagem de gambiarra. A placa de zinco, na solução de zinco. Placa de cobre, na solução de cobre. Ligados pela ponte salina aqui. Solução de cobre, tá? Aqui, suponho que a gente tivesse uma lâmpadazinha, como eu fiz lá, né? A lâmpadazinha se acendeu. Eu falei que aqui é anodo e aqui é oxidação. Aqui é cátodo, aqui é redução. Quem sofre redução ganha elétrons. Quem sofre oxidação perde elétrons. Então, o fluxo real dos elétrons é do anodo para o cátodo. Nesse caso aqui é do polo negativo para o polo positivo. Né? Os elétrons chegam aqui, o cobre 2+ que está na solução sai e vai se depositar na placa. Como o cobre 2+ saiu, o potássio vem para cá, para a solução, para neutralizar o cobre 2+ que saiu. Aqui o zinco cai na solução. Então, para contrabalancear o zinco 2+ que dá excesso na solução, a ponte salina manda cloreto para contrabalancear, né? Carga negativa aqui, zinco positivo. O fluxo real dos elétrons é de quem perde para quem ganha. Esse é o fluxo real. Na física, existe a corrente elétrica convencional, representada pela letra I, que eu nem vou colocar o símbolo de vetor aqui, porque é uma grandeza vetorial, mas eu não vou colocar para não confundir, tá? O sentido da corrente elétrica convencional é contrário ao fluxo real. Fluxo real de anodo para cátodo, convencional ao contrário, de cátodo para anodo, tá? Beleza. E agora, qual que é o potencial? Né? A gente mediu lá na pilha, lá no multímetro, né? Vocês mediram no multímetro, estava lá na escala de 2 volts e tal. Não sei se vocês se lembram, mas o número que apareceu aqui foi aproximadamente 1 volt, 1, alguma coisa volts. Quem tiver anotado, olha isso aí, tá? Vamos ver sobre esse número aqui, sobre essa diferença de potencial agora, tá? Bom, então, pessoal, para a gente calcular a DDP de uma pilha, né, a tensão que uma pilha produz ou a voltagem que uma pilha produz, a gente precisa conhecer os potenciais de redução dos metais ou das substâncias envolvidas, tá? Então, eu representei aqui uma pequena tabela, tá? Essa tabela, ela sempre vai aparecer quando for necessário esse tipo de cálculo, ou vem a tabela na questão, ou no caderno de provas vem uma tabela separadamente, né, completa, mas numa folha à parte, tá? Mas esses valores aqui, eles têm que estar presentes caso seja necessário algum cálculo, tá? Obviamente aqui só tem algumas equações, pode ser que na sua prova não venha nenhuma dessas equações, aqui vem uma outra, tá? E aí vai ter o respectivo potencial, tá? Então, o que é potencial de redução? Tá? Potencial é representado pela letra E. Essa letra E aqui, tá? Isso aqui é o potencial. Tá? Potencial a gente pode entender como sendo a capacidade, vamos dizer assim, de um processo acontecer. Então, essa letra E representa o potencial. No caso, aqui está escrito, é o potencial de redução, tá?
Então aqui tem valores de potencial de redução, certo? Então, por exemplo, ó, o potencial de redução do ouro 3 é 1,42. É maior do que o potencial de redução do cobre, que é mais 0,34. Ou seja, se eu tivesse no meio, né, numa solução aquosa, íons cobre e íons ouro, e jogasse nessa solução elétrons, né, elétrons chegando lá num eletrodo qualquer, quem se reduziria? Vai se reduzir aquele que tem o maior potencial de redução, tá? Esse valor aqui é obtido experimentalmente em comparação a um outro eletrodo chamado eletrodo padrão, que eu vou explicar já já, tá? Então aqui, comparando ouro e cobre, ouro tem maior potencial, tá? Potencial de redução, porque está escrito aqui potencial de redução. Se eu fosse comparar, por exemplo, o cobre e o zinco, né, que é os dois metais, que são os dois metais que foram utilizados na pilha que vocês fizeram no laboratório. Olha, o potencial de redução do zinco, menos 0,76, é um potencial negativo. Em comparação ao cobre, mais 0,34. O cobre tem maior potencial de redução do que o zinco. Então, num processo que tenha cobre e zinco, o potencial de redução do cobre é maior, então ele vai se reduzir. Em contrapartida, se ele se reduz, o zinco obrigatoriamente vai se oxidar. Tá? Agora, observa as equações, todas são do mesmo estilo, né? Observe que aqui tem elétrons como reagente, ou seja, antes da seta. Aqui foi usada uma dupla semisseta, né? Indicando que a reação é reversível, ou seja, pode acontecer no sentido direto ou no sentido inverso. Tá? Mas a gente sempre lê, quando tem a formação à direita, a gente sempre lê no sentido direto, ou seja, da esquerda para a direita. Então aqui é magnésio 2+, recebendo 2 elétrons. Zinco 2+, recebendo 2 elétrons. Hidrogênio mais, recebendo elétrons. Cobre, recebendo elétrons. Então, quando o elétron é reagente, ele está sendo consumido, está sendo recebido pelo íon. Então, isso tudo aqui indica uma redução. Tá? Quando o elétron está no produto, aí é oxidação. Então, tomem cuidado, porque nem sempre vem escrito aqui, RED, porque poderia ser um potencial de oxidação também. Tá? Observa o que está escrito, se é redução ou se é oxidação. Tá? A interpretação é a mesma, aquela que tiver o maior potencial de oxidação é quem vai se oxidar. Tá? E às vezes não tem nada escrito aqui, nem RED nem OX. Então você tem que olhar para a equação e observar. Se o elétron for reagente, é redução. Se o elétron estiver no produto, é oxidação. Está perdendo. Produto está perdendo, está liberando. Tá? Como essas reações são reversíveis, né? Aqui de sentido direto e sentido inverso, tá? A gente chama o primeiro sentido aqui. Nessa ordem aqui, a gente chama isso aqui de sentido direto. E o contrário é sentido inverso da reação. Observa o sentido inverso. Magnésio, né, no sentido inverso, vira magnésio mais 2 e 2 elétrons. Então ele está produzindo, está liberando 2 elétrons nesse sentido, ao contrário aqui, da direita para a esquerda. Se o potencial nesse sentido é 2,38, no sentido contrário, né, aqui é menos, no sentido contrário é mais 2,38. Porém, no sentido contrário, não é redução. No sentido contrário é oxidação. Então, eu posso escrever aqui E0 oxi em volts. Tá? E esse raciocínio vale para todos. Ó. Olha o potencial de oxidação do zinco. Zinco virando zinco 2+. Se para reduzir é menos 0,76, para oxidar é mais 0,76. O do hidrogênio é 0. Mais 0 ou menos 0, não tem como, né, gente? Do cobre mais 34, no sentido contrário, menos 0,34. E do ouro, 1,42, menos 1,42. Agora, vamos fazer aquele mesmo raciocínio aqui, ó, entre cobre e zinco, da nossa pilha. Né? Da nossa não, da pilha que vocês fizeram, que vocês montaram lá no laboratório. Minha canetinha vermelha já era. Agora eu tenho aqui potencial de oxidação. Potencial de oxidação do zinco, mais 0,76. Potencial de oxidação do cobre, menos 0,34. Quem tem maior potencial de oxidação? Menos 34 ou mais 76? Mais 76 é maior. Então, o potencial de oxidação do zinco é maior.
Se ele tem maior potencial de oxidação, ele tem maior capacidade de oxidação, podemos dizer assim. Então ele vai se oxidar. O que sobra para o cobre? Reduzir. Tá? Reduzir vai ser esse sentido aqui, né? Ele não tem maior potencial de redução, então ele reduz. Deu para pegar essa jogada aí? Esses valores todos, né? Aqui só tem 5, né? 2 negativos, 2 positivos, mas todos eles foram medidos com base em uma referência. E a referência é essa aqui. Essa aqui, de potencial 0 volts, não significa que não tem energia nenhuma nesse processo. Tem sim, né? Aliás, as formas que a gente tem de medir energia são formas relativas. A gente compara dois fenômenos, associa um valor a um deles e proporcionalmente um outro valor ao outro, né? E assim sucessivamente. Então, o potencial do hidrogênio é considerado zero para referências. Esse eletrodo de hidrogênio aqui, né, ele é chamado de EPH. Tá? Eu não sei se você já estudou isso em algum lugar, só na eletroquímica. EPH significa eletrodo padrão de hidrogênio. Ele é o que dá esses 0 volts para a gente, né? Ele é a referência para que a partir dele eu possa obter valores dos outros. Tá? Um outro detalhe que eu esqueci de dizer aqui, na tabela, tá vendo que tem essa letrinha não, esse númerozinho aqui, esse aqui é um 0. Esse 0 significa padrão, tá? Qualquer medida, na química ou na física, que tenha esse 0, não sei se você se lembra, por exemplo, quando você estudou entalpia, né? Entalpia padrão de formação, ΔH, não sei se você lembra disso, às vezes entalpia padrão de formação tinha isso aqui, ó. Quando tem esse 0 aqui, significa que a medida foi feita numa condição chamada de condição padrão. O que é essa condição padrão? São condições de temperatura, pressão e concentração. Tá? Nas condições padrão, a temperatura é 25 graus Celsius, a pressão é 1 atm e a concentração das espécies é 1 mol por litro. Tá? Então, esses valores tabelados aqui que eu representei aqui, eles são válidos na condição padrão, ou seja, se você fizer as medidas da temperatura de 25 graus Celsius, se a pressão atmosférica for 1 atm, especialmente se envolver gás, né? E outra, a concentração dessas espécies aqui dissolvidas em água, né, meio aquoso, então as concentrações dissolvidas em água tem que ser de 1 mol por litro. Se não for 1 mol por litro, esses valores serão outros, tá? Bom, vamos lá para o caso da nossa pilha, né? A pilha de Daniel que vocês construíram lá no laboratório. Na pilha, o que a gente descobriu? Que o cobre se reduz, tá? Experimentalmente, eu falei que o cobre se reduz porque ocorre um acúmulo de metal cobre no eletrodo de cobre. Então, essa reação está acontecendo nesse sentido aqui assim. Mas, na hora de fazer uma questão teórica, às vezes não tem essa informação, tá? Mas tem a tabela. Aí você olha a tabela, ó, entre cobre mais 0,34 e zinco menos 0,76. O potencial de redução do cobre é maior, então o cobre vai se reduzir. A equação do cobre vai ser montada na forma de redução. Vou escrever aqui, ó. Ó, isso aqui já não tem nada a ver com a aula, tá, gente? ΔH é outra história. Cobre 2+, aquoso, mais 2 elétrons. Como é redução, eu vou colocar só uma seta, né? No nosso processo, o cobre só se reduziu, ele não teve não sofreu oxidação. E o potencial do cobre é mais 0,34. Vou colocar a unidade aqui, volt. O cobre reduziu. O outro íon na solução, o outro metal presente, era zinco. O potencial de redução do zinco, está aqui na tabela, menos 0,76. É menor do que o do cobre, então o zinco não pode reduzir. O que sobra para o zinco? Oxidar. Vou pegar essa equação do zinco e escrevê-la invertida. Escrever o zinco que está produto vai ser reagente. Zinco, reagente e elétron vão ser produtos. Vou escrever aqui, ó, o zinco, que está lá no produto, é zinco sólido, 0, que vai passar a ser zinco 2+, aquoso, né, que é o zinco saindo de sólido para aquoso, ou seja, caindo na solução. É por isso que o eletrodo do zinco
se desgasta, né? E ainda produz 2 elétrons. O potencial do zinco na equação, menos 0,76. Como eu inverti a equação dele, então o potencial aqui vai ser mais 0,76, certo? Aqui, mais 0,76, né? Eu não mostrei. Então aqui temos duas semi-equações. Elétron só vai aparecer em semi-equação. Na equação global, que eu vou escrever aqui embaixo, não pode ter elétron. Ou seja, o número de elétrons consumidos pelo reagente de uma das equações tem que ser igual ao número de elétrons produzidos na outra equação. Tá? Então aqui tem 2 elétrons reagente, 2 elétrons produto. Cancela, né? Somando uma equação química como se fosse uma equação matemática. O que sobrou? Sobrou cobre, 2 mais, aquoso, mais zinco, 0, sólido. Acabou tudo antes da seta, agora depois da seta, o que temos? Cobre, 0, sólido, mais zinco, 2 mais, aquoso. Eu somei as equações, então eu vou somar os potenciais. Potencial em volts, 4 mais 6, 10, vai 1. 4 mais 7, 11, vai 1. 1 mais 0, 1, vírgula embaixo de vírgula, 1,10 volts. Lembra quanto foi que vocês mediram lá no multímetro? Quanto que estava dando lá? Estava dando 1, alguma coisa que eu não lembro exatamente. Eu não sei se estava dando 1,1, 1,08. Estava dando algo bem próximo disso. Tá? Se por acaso lá não deu exatamente 1,1 volt, foi por quê? Motivos principais. A temperatura pode não ser 25 graus Celsius, né? Então, no inverno está um pouco mais frio. Lembra que esses valores aqui são valores na condição padrão. Tá? E outra coisa principal também é a concentração dessas espécies. Eu não garanti que era 1 mol por litro. Né? À medida que a gente vai usando aquelas soluções, vai diminuindo a concentração dessa espécie aqui. Então, isso pode ter variado um pouquinho lá no potencial medido. Tá? Na verdade, eu falei potencial, mas isso aqui também é chamado de DDP, que é a diferença de potencial. A diferença entre os potenciais do cobre e do zinco. Olha, professor, mas você falou diferença de potencial, mas você somou? Tá, então vamos fazer a diferença dos potenciais? Vamos fazer a diferença dos potenciais? Quanto que é o potencial do cobre menos o potencial do zinco? Potencial do cobre, 0,34. Eu vou voltar lá na tabela. Ó. Agora, quando eu faço essa diferença de potencial, eu tenho que pegar os valores da tabela. Cobre mais 0,34, zinco menos 0,76. Então, o potencial do cobre menos o potencial do zinco, que é menos 0,76. Pronto. 0,34 menos vezes menos dá mais 0,76, que é igual a 1,1 volt. Beleza? Então a diferença de potencial é a diferença entre os potenciais de redução, ou a diferença entre os potenciais de oxidação. Né? Eu tenho que pegar potenciais de mesmo tipo para fazer a conta. Ou então, né, como eu fiz aqui atrás, eu montei a equação, inverti uma delas. Quando eu inverti uma equação, eu inverti o sinal. É o que esse menos aqui faz, né, nessa continha. Beleza? Então, o que a gente mede lá na pilha é a diferença entre os potenciais de oxidação e redução, né, ou de oxidação ou de redução, dos metais envolvidos ou das substâncias envolvidas. Tá? Essa diferença de potencial também pode ser chamada de força eletromotriz. Tá? Tensão, força eletromotriz, diferença de potencial, tudo a mesma coisa. Beleza? Dúvidas? Entrem em contato e espero semana que vem estar 100% aí de novo. Até mais, bons estudos.